Bem-vindos, então, ao sétimo encontro do módulo 2 do Seminário Psicanálise Cotidiano. Lembrando que o seminário é um projeto de extensão registrado junto à Escola de Extensão da Unirio, né, a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Né, eu sou professor do Departamento de Filosofia da Unirio e coordeno o seminário, né, junto com o Marcelo Cobucci e o Alexandre Costa, da Formação Freudiana, e a Júlia Miara, do IPEA. E o IPEA, Instituto da Comunidade de Pensamento, é quem faz a logística aqui, quem realiza de fato o seminário. Né? Então, agradecendo sempre o pessoal do IPEA, o pessoal do FF, e hoje a gente vai receber a Andréia Junqueira, que é psicanalista de longa data e é coordenadora geral da formação freudiana. Então, o tema, a princípio, esqueci o nome do texto. Psicologia das massas. Massas e análise do eu. E análise isso, do eu. Próprio. Né? Fiquei com a análise do eu na cabeça, mas fiquei pensando, como é que começa? Nós vamos chegar até aqui. Então, então a gente vai fazer mais ou menos como a gente tem feito, né? A Andréia vai ficando à vontade de fazer a sua exposição, né? E a gente vai fazendo perguntas aqui pelo chat, né? E eu vou transmitindo para ela e a gente vai se batendo aquele papo assim que a gente já está acostumado. Então, Andréia, mete bronca. Boa noite a todos. Um agradecimento ao Pedro, que foi, né, essa pessoa que inicialmente chegou a nós, mas o Pedro nós já conhecemos de longas datas, sempre foi uma pessoa muito engajada na formação freudiana, e quando nos propôs essa parceria com o IPEA e com a Unirio, foi muito interessante, porque quando eu entrei no site da IPEA, no Instagram e na página, eu achei sensacional, porque eu vi agendamentos quase para o ano inteiro. Eu falei, gente, tem movimentação aí de cursos, assuntos maravilhosos, diversos, sobre arte, literatura, cultura. Foi, assim, uma identificação. Então, foi muito, além da ligação com o Pedro, e a gente vai trabalhar, né, esses laços aqui na nossa Psicologia das Massas, então foi alguma coisa, já estou introduzindo o tema, por que os grupos se aproximam, por que os grupos se engajam numa aliança de trabalho, passa um pouquinho, até por esse comentário que eu fiz, Pedro trabalha com a gente na formação freudiana, um tipo de grupo, nos aproximamos do IPEA, nessa parceria também via Pedro com o curso de extensão da Unirio, e como é que esses laços vão se constituindo, laços afetuosos, laços de reconhecimento, de valoração. Então, eu já estou introduzindo o tema de como é que nós nos juntamos enquanto grupo, mesmo nas nossas diferenças, e por que nós nos juntamos em torno de projetos. Então, o fato de estarmos aqui também diz respeito a tudo isso que nós vamos trabalhar juntos. É interessante, eu vou falar algumas coisas, porque esse tema, esse texto do Freud, de 1921, eu trabalhei durante 3 meses, até estava compartilhando isso com o Pedro. É um texto grande, é um texto cultural do Freud, ele é denso nas interlocuções, porque ele elege vários interlocutores, escritores da época, e em cada capítulo tem o Freud vai esmiuçando, ele vai dialogando com cada autor, ele vai expondo seu ponto de vista. Num determinado momento do texto, que ele se debruça nessa interlocução, ele entra numa questão bem metapsicológica, aí ele deixa um pouquinho de lado esses primeiros interlocutores, apresenta ao leitor pelo que veio, e aí ele, depois dessa interlocução bem minuciosa, ele apresenta assim, a contribuição metapsicológica, depois ele traz mais alguns autores, mas a gente vai percebendo, tem muitos modos de lidar com esse texto.
Eu ficaria muito contente se, nesses nossos 2 encontros, eu conseguisse, junto com vocês, despertar um pouco de curiosidade sobre a leitura do texto. Então, eu estou optando por uma ambientação com vocês, muito mais de apresentar alguns pontos no texto, do que ter aquela didática muito descritiva de conteúdos, que nós perderíamos muito. Eu teria essa possibilidade se nós tivéssemos 20, 30 aulas, mas nós não temos. Mas eu vou ficar feliz. Pode organizar, André. Eu vou ficar feliz se, a partir da escolha de alguns pontos, de algumas linhas de força, vocês fiquem curiosos com o texto, curiosos. E o que eu estava comentando antes da gente começar, propriamente, é que algumas coisas foram acontecendo em relação à leitura desse texto. Por quê? Por coincidência, o que aconteceu na formação? Em março, nós demos de cara com uma pandemia, uma necessidade de afinar novos instrumentos, plataforma digital, e aí me veio assim, bom, eu vou dar um curso de Psicologia das Massas, porque tem muita coisa acontecendo, e depois de Psicologia das Massas eu comecei o mal-estar na cultura, que também uma coisa levou a outra. Dentro do possível, eu vou dialogar com o mal-estar na cultura, até porque, como vocês devem ter visto na bibliografia, devem ter lido, eu adoro a interlocução que o Henriquez faz com os textos culturais do Freud, principalmente com a psicologia das massas e com o mal-estar na civilização. Então, o Henriquez, nesse cotejamento, nesse diálogo com os textos culturais do Freud, ele vai comentar, para quem pôde ler esse capítulo 2 da Psicologia das Massas do Henriquez, vai perceber que o Henriquez, ao trabalhar a Psicologia das Massas, ele já coloca temas do mal-estar na cultura, e ele vai fazendo esse traçado, essa trança, e fica muito interessante. Então, em alguns momentos, eu posso também trazer alguns elementos, alguns questionamentos do mal-estar da cultura. Eu gosto muito de situar assim, o contexto histórico de cada texto, quando eu vou apresentar, cada texto do Freud. E o que a gente tem aí na Psicologia das Massas, que é um texto de 1921? A gente tem o Freud na virada dos anos 20, que é considerado um dos momentos históricos, quando Freud vai reformular a teoria das pulsões. Então, ele vai reformular a teoria do aparelho psíquico. Então, nós temos, a partir da virada dos anos 20, a segunda teoria pulsional do Freud. A primeira vai até exatamente essa data, e a segunda teoria pulsional, ela é apresentada pelo Freud, e a segunda tópica é apresentada em Além do Princípio do Prazer. E, além do princípio do prazer, é apresentada a questão da teoria pulsional, da pulsão de morte, e o eu e o isso é apresentada a segunda tópica. É muito importante, toda vez que a gente vai ler algum texto do Freud, fazer essa localização histórica. A gente precisa dessa bússola. O que o Freud, em que momento o Freud está, porque a partir desse momento a gente consegue uma localização. Porque nós vamos ter textos culturais antes de 1921 que foram muito importantes, como A Moral Sexual Civilizada e a Doença Nervosa, que é um texto de 1908. Nós vamos ter Totem Tabu, de 1913. Totem Tabu, o Freud vai comentar na Psicologia das Massas. Vocês vão entender por quê. Mas ele ainda estava
nesse primeiro momento da primeira teoria pulsional e da primeira tópica. Nós vamos ter outro texto importantíssimo que nós vamos abordar, que é a teoria do narcisismo, uma introdução ao narcisismo, 1914. Vamos ter outro texto importante para as nossas reflexões, que é Reflexões para os Tempos de Guerra e Morte, 1915. Então, vocês vão percebendo que depois tem a Psicologia das Massas, 1921, depois o Eu e o Isso, e depois o Mal-Estar da Civilização, 1930, e Por que a Guerra, em 1932. Depois vocês vão entender por que eu estou citando esses textos, porque eles vão conversar bastante entre si. Algumas coisas assim que eu pensei, vocês vão reconhecer a minha fala agora na nota do editor da nossa tradução da Autêntica. Eu estava até falando para o Pedro e para algumas pessoas que foi interessantíssima a tradução da Autêntica, porque no curso da formação eu comecei na da Imago, porque eu estava esperando a da Autêntica, mas ela não chegava. Aí comprei da Companhia das Letras e até que chegou a da Autêntica. E é muita diferença, porque a tradução da Autêntica é direto do alemão para o português. Então, tem um preciosismo. E o que eu vou comentar agora, eu optei por comentar muito em cima na nota do editor, que quem tiver com a Autêntica aí é a página 226, que eu achei que faz assim uma introdução muito interessante antes de entrar em outros tópicos. Muito interessante que, em relação à psicologia das massas, nós vamos perceber que tem formulações sobre a metapsicologia das pulsões, sobre a clínica, e esse texto, A Psicologia das Massas, é uma reflexão estético-literária também de uma relação da psicanálise com esse aspecto mais social e político. Então, para vocês verem que não é pouca coisa, né? Como é que o Freud consegue, claro, num texto denso, com muitas, em alguns momentos muito condensado, quando ele está trabalhando também a questão da metapsicologia, mas a proposta na época, o Henriquez até comenta, o texto foi uma bomba na época, mal recebido por alguns, criticado, como que a psicanálise entrava nessa seara, nessa ousadia de falar do social, da questão da política, como, né, com que arcabouço teórico, com que instrumentos a psicanálise poderia discutir. Então, os textos culturais do Freud foram muito criticados pela sociologia, pela antropologia, mas o Freud ele escolhe seus interlocutores, e nessa escolha ele também ele vai conversar com seus mitos. Então, o próprio Totem Tabu, alguns antropólogos colocam, mas não existiu esse pai da horda, como é que foi isso? O Freud, ele constrói essa mítica, ele constrói essa interlocução, e o mais importante para ele o que essa interlocução, essas reflexões o favorecem como inspiração para a construção teórica. Então, muitos criticaram Totem Tabu, muitos criticaram a psicologia das massas, mas tem muitas formas de acompanharmos o texto. A psicologia das massas foi uma elaboração em torno de 13 meses. Um dos principais interlocutores foi o Gustave Le Bon. Quando o Gustave Le Bon escreveu A Psicologia das Multidões, é interessante, porque foi em 1895
momento que o Freud estava nas primeiras publicações psicanalíticas. Então, a gente vai percebendo que o Le Bon estudava a teoria de Darwin, enfim, um texto assim que é muito criticado, o Le Bon foi muito criticado por ser muito conservador, por ser reacionário, mas uma das coisas que mais estimulou o Le Bon foi alguns aspectos da Revolução Francesa, como é que a multidão ficava siderada em relação à guilhotina. Então, o que estava acontecendo, né, foi alguma coisa assim que o Le Bon se debruçou muito sobre isso. Um outro interlocutor nesse primeiro momento da obra da psicologia das massas foi William McDougall, mas um pouquinho mais apagado, porque o William McDougall ele era muito biologicista e ele no final do trabalho ele se tornou um psicólogo comportamental, mas o Freud dialoga, né, com ele também em relação a todas as reações, mas a gente percebe que o Freud um dos interlocutores preferidos é o Le Bon e o Trotter, que fala do instinto de rebanho. Mas o Trotter ele vai discutir um pouco depois. E interessante, seguindo aí essa nota do editor, é que como é que o Freud vai trabalhar essas duas vertentes da psicanálise, olha só, tu fala, psicologia individual e a psicologia em grupo, e como é que elas vão se entrelaçar. A psicologia das massas vai esclarecer muito uma teorização sobre a constituição do eu. Então, por esses movimentos, por essas experiências da grupalidade, é possível fazer uma investigação sobre a constituição do eu, enquanto a análise do eu vai iluminar mecanismos também subjacentes aos agrupamentos humanos. Então, o tempo todo é interessante perceber que o Freud vai trabalhando com esse traçado, como a psicologia individual e a psicologia do coletivo, elas vão se entrelaçando. E tem um momento onde o próprio Freud diz o que caracterizaria uma psicologia de grupo. E ele ousa dizer, olha, desde uma família já é possível pensar nessa conjunção de grupo. Um pouco diferente do que o Le Bon, do diálogo dele, com o que vem a ser multidão. A multidão, a massa, mas entender essa coletividade, essa relação de alteridade, é possível, essa primeira unidade, é possível, o Freud coloca isso bem no iniciozinho da obra, é possível pensar o grupo família também nesses sistemas, né? Quando ele vai trabalhar os laços, o que une a família, os laços identificatórios, os laços entre os pares que a gente vai trabalhar, é possível, num microcosmos, né, pensar a família também como é possível trabalhar assim. Posso fazer um... Fala, Pedro. Não, é porque isso tem muito a ver com uma discussão que a gente teve no segundo encontro com o Ricardo, eu acho, né, sobre, né, relações de objeto, né, porque a gente teve um momento lá, né, de discutir quando né, que a questão relacional, né, entra no discurso psicanalítico, né, como pensar, né, psicanaliticamente a questão da relação, né, e uma discussão muito importante, né, é o quanto, né, o Freud teria ou não carregado isso, né, a questão relacional, né, desde o início no seu desenvolvimento teórico, né.
justamente por causa da família e tudo isso, né? E no início a primeira linha, né, do Psicologia de Grupo e Análise do Eu, se eu não me engano, né, o primeiro parágrafo, né, alguma coisa do tipo, é muito difícil separar a psicologia individual da psicologia social, né, porque a psicologia individual, ela diz respeito o tempo inteiro a relações intersubjetivas, né, relação com os outros, né, e bom, e aí, né, tem a centralidade desse outro, que é a mãe, né, no desenvolvimento, né, sexual, né, que é tão importante, que é tão central no desenvolvimento teórico do Freud, né, então tem toda essa discussão, né, que dá pano para manga, né, inclusive para diferenciar, né, para determinar as correntes de psicanálise contemporânea, de psicanálise pós-freudiana, né, vamos dizer assim. Eu tenho, assim, um posicionamento, foi ótimo você trazer esse tema, Pedro, porque como leitora do Freud e da psicanálise contemporânea, eu encontro um Freud muito ressonante com essa questão relacional, porque para construir a noção de alteridade na introdução ao narcisismo, é necessário que o outro exista como outro, como oponente, como modelo. Até mesmo, essa pergunta foi ótima, já que a gente está tocando na família como uma espécie de quer dizer, seria assim a menor unidade possível de grupo, se a gente puder pensar assim, só para organizar o pensamento, no capítulo, se eu não me engano, 5 ou 7, que agora eu estou com mal-estar na cabeça, que Psicologia das Massas, fiquei na dúvida, eu estou trabalhando o mal-estar agora na formação, eu acho que é o capítulo 7, situei. O capítulo 7 é o capítulo que trata da identificação. Aí, o conceito de identificação é um dos conceitos mais complexos da psicanálise. Só que o Freud, ele dá uma pista para a gente nessa questão relacional. Por que eu acho, pegando um pouquinho a minha fala anterior, eu escuto e leio um Freud que, desde o início da obra, é imprescindível essa noção relacional para construir a teoria. Agora, alguns pós-freudianos dizem que o Freud é sempre o Freud da pulsão, que a pulsão tem sempre se sobrepõe à questão do objeto. Eu não sei se eu penso assim. Eu acho que o Freud sempre trabalha nesse campo de forças da pulsão e do objeto, embora os pós-freudianos tenham desenvolvido muito a questão relacional na fase pré-edipiana e tenham construído, enfim, dialogado e expandido um corpo teórico, clínico, a partir do Freud, eu não consigo ver uma oposição, e sim o que cada escola... Eu vejo muito mais uma posição ideológica de escola, muito mais assim, um posicionamento muito mais, olha, essa é a psicanálise da relação de objeto, essa é craniana. Quando a gente estuda a psicanálise contemporânea, todas essas escolas vão para uma plenária e para um diálogo, e é como o zoológico de Londres. Quando você tem um pavão abrindo a cauda, é um lindo espetáculo. Quando você tem todas as escolas, todos os pavões abrindo a cauda, a gente tem um espetáculo grandioso. A psicanálise contemporânea, ela revitaliza a teoria pulsional do Freud, principalmente o Green, e coloca os teóricos da relação de objeto também, Winnicott, Bion, Klein, trabalham a questão da pulsão de morte, que é um outro tema cabeludo, né? Existe ou não existe pulsão de morte, que aí fica um tema para um outro momento, mas é um posicionamento. Quando a gente lê a Psicologia das Massas, no capítulo 7, quando Freud vai trabalhar a questão da identificação, o que ele diz? Existe a identificação é o laço mais remoto com o objeto. É o laço mais primitivo com o objeto. Então, a gente já tem aí esse germen, né, dessa questão relacional muito antiga. Nesse capítulo 7 da Psicologia das Massas, Pedro, eu já estou num outro roteiro, a partir da sua pergunta eu já estou construindo. Nesse capítulo 7, o que o Freud vai dizer?
quais são essas relações mais primitivas, quais são as relações afetivas mais primitivas, o laço afetivo mais primitivo. Ele vai trazer dois tipos que vão se complementar e vão caminhar lado a lado, que é com a mãe que nutre e com o pai que protege. Então, muito interessante esse primeiro enlaçamento, né? Embora essa identificação primária, que ele chama de identificação primária, ela é antes de uma escolha de objeto, ela é algo pré-edípico, ela vai formar, nesse entrelaçamento, o pai que protege e a mãe que nutre, o complexo de Édipo. Mas você tem aí, na Psicologia das Massas, o Freud. Aliás, Psicologia das Massas é o texto mais importante do Freud para a gente acompanhar a teoria da libido. Se alguém perguntar para vocês, onde é que o Freud trabalha melhor? Tem alguém com áudio aberto? Eu li aqui no... Não sei. Se alguém perguntar para vocês qual é o texto do Freud que ele trabalha a teoria da libido, aí vocês já vão falar. Psicologia das Massas é o texto mais primoroso que ele trabalha a libido. E ele começa na identificação. Olha, as ligações mais remotas afetivas são esses precursores desse laço afetivo. E é interessante que, com base nisso, nós vamos entender assim muitas formações de grupo. O porquê que a igreja e o exército, que são chamados pelo Freud de grupos estáveis, nós vamos ver essas nuances também em relação ao pai, né? Em relação ao pai, porque todo grupo religioso vai ter um pai, um protetor, que nas alianças, né? Nas identificações e nas construções vão representar, nesses dogmas, tem aí essa questão do pai protetor e da relação entre os irmãos. E aí é muito interessante, porque o Freud, nesse texto, ele faz uma referência muito importante ao totem tabu. Ele faz uma referência ao mito, por isso que ele usa esse termo, o mito da horda primitiva. Ele não tem o compromisso se antropologicamente foi comprovado. Ele fala o mito, como ele fala do mito de Édipo. No mito da horda primitiva, existia um chefe. Preste atenção no como eu vou desenvolver o pensamento, porque é muito importante essa passagem. Na horda primitiva, existia um chefe. Esse chefe, ele era detentor de todos os direitos e prazeres. Num determinado momento, os outros membros da horda se revoltam com tantas restrições, assassinam o chefe. Quando eles assassinam o chefe, eles devoram o chefe. O devorar também tem um sentido importante, essa mitologia vai ter um sentido importante para o Freud, o devorar. E quando eles estão no segundo momento, eles adormecem depois do banquete, de terem devorado o chefe, eles acordam com dois sentimentos, a culpa e a vergonha. Quando eles acordam, é que se instaura para o Freud os laços de parentesco. Se mata o chefe, quando esse chefe ele é incorporado e ele é assassinado e devorado, ele passa a constituir nessa captura, né? Nessa incorporação, ele passa a constituir quem o devorou. E mais do que isso, o chefe é assassinado. Ao ser assassinado e devorado, ele vira pai.
o assassinato do chefe faz com que ele vire um pai pela via do sentimento da culpa e da vergonha. A culpa e a vergonha é que a tal ressaca por ter assassinado o pai. Com esse assassinato do chefe, essa horda se transforma, né, nesse primeiro esboço que o Freud traz do que seria um laço de parentesco, porque a partir, né, eles dormem de um jeito e acordam, o chefe se transforma em pai e os membros da horda se transformam em irmãos. E é interessante que o Freud, no Totem Tabu, ele vai muito em cima da questão do chefe, do pai, e na psicologia das massas, ele vai abordar a fratria. Que laços são esses entre os membros de um grupo? Então, em relação aos dois interlocutores, o Le Bon e o McDougall, eles abordam a questão de um líder de massa, mas eles não vão muito em cima disso. Eles abordam temas interessantes como, principalmente o Le Bon, que tem algo na massa que traz algo de uma regressão ao homem primitivo. O que acontece com a massa quando algo é como se o homem perdesse os seus contornos civilizatórios e se transformasse onde ainda não posso falar a palavra eu nesse momento, porque ele ainda está numa interlocução com Le Bon e McDougall. Esse homem, ele perderia os contornos e ele se tornaria mais primitivo, ele daria vazão aos seus desejos mais primitivos. Então, o Freud foi pegando a obra do Le Bon, que é essa regressão aos povos primitivos, a uma espécie de fascínio, hipnose em relação ao líder, embora ele não abordasse muito a questão do líder, e sim que uma massa precisaria ter um líder, mas que existiria um fascínio, uma sideração, e também um pouco algo de onírico na massa, né? Algo assim de torpor e de suspensão da intelectualidade, né? Então, o Freud fica interessadíssimo por essa contribuição do Le Bon, que é a regressão, povos primitivos. Isso daí, com o Totem Tabu do Freud, é prato cheio, né? Ele fica encantado com esse aspecto da regressão e com esse aspecto do que teria, né, de selvagem no humano e do que o grupo teria muitas vertentes, tanto de facilitar pela junção uma certa barbárie, né? O grupo, a massa junta, o humano, quando é agrupado em massa, ele pode se transformar num bárbaro, num selvagem, ou numa ovelha obediente. Então, o Freud começou a trabalhar com essas linhas de tensão. O que faz desse humano? Por que esse humano muda? Ele vai mudar as características, o modo de agir a partir desse agrupamento. Que fenômenos são esses? O que torna um humano um cordeiro obediente, com todas as suas suspensões? E o que torna esse humano também em grupo um bárbaro? Porque a gente sabe que as grandes obediências e marchas, né, muito de ações de muita submissão, pode ser em grupo, ou, paradoxalmente, as revoluções também são movimentos de grupo, de massa. Então, é interessante pensar nessas variáveis, nessas inúmeras combinações, e o Freud, ele começou a pega daqui, pega dali, pega um autor, e ele começou a se interessar. Que modificações são essas? Que modificações são essas do homem quando está na massa, né?
a psicologia individual, para o Freud, seria o homem tomado, né, no seu percurso singular em relação à sua busca por satisfação, e a psicologia social seria toda essa linha de tensão que o humano vai ter a partir da instauração de ideais, de uma modelação. Então, essa presença do outro, que a gente na psicanálise fala, né, a alteridade, só vai existir o objeto da satisfação pulsional a partir da alteridade. Só vai existir o eu, a não ser que a gente esteja falando dos objetos parciais, dos 3 ensaios sobre a sexualidade, que ainda não tem, na criança perversa polimorfo, no alterotismo, ainda não se tem essa configuração da alteridade, do reconhecimento do outro. Mas essa presença, Pedro, para ficar na questão que você trouxe, essa questão relacional vai se dar desde os primórdios. Se a gente puder pensar, quando Freud vai trabalhar em 1905 os 3 ensaios, os cuidados maternos, a relação da mãe com o bebê, a forma como a mãe vai cuidar do bebê, já tem uma demarcação erógena nesse corpo que é cuidado pela mãe ou por outra pessoa que desempenha essa função, é muito 3 ensaios do Freud. Então, essa questão relacional, só que aqui nós não estamos nos 3 ensaios, nós já estamos no interesse que o Freud tem de como é que o humano vai se organizar em grupo. E é muito interessante a gente pensar, e esse é uma posição do Freud que o Henriquez pega muito bem do texto freudiano, é que cada sujeito, mesmo tendo inserido numa massa, ele vai ter algo de uma singularidade, de uma diferenciação que o Freud vai reconhecer através dessa análise da psicologia individual, porque cada sujeito vai fazer o seu trilhamento, mesmo ele pertencendo a vários grupos, mesmo ele tendo vários tipos de ancoramento identificatório, para usar a linguagem bem contemporânea, cada um vai ter a sua bolha, para usar bem a linguagem, né, da atualidade, você vai ter a sua bolha, né, os seus pares, o seu agrupamento, mas o que o Freud vai trazer? O humano, ao humano, assim como existe a plasticidade, né, dos investimentos pulsionais, cada humano vai ter, não existe uma posição rígida. Vamos nos lembrar também que, nesse momento, o compromisso do Freud era muito assim ambientado no romantismo alemão e em oposição e resistência ao iluminismo. Então, o Freud, ele tinha, apesar de ser criticado como biologizante por alguns, o discurso dele sempre foi muito libertário, porque, ao mesmo tempo que ele diz que algo vai organizar o eu, as identificações, essas identificações primárias, com a mãe que alimenta, com o pai que protege, tem aí algo que o Freud vai compilar pela via das identificações, que tem um ancoramento teórico. Ele vai dizer, cada humano vai se combinar de uma forma muito singular. Então, cada humano vai ter sua rede de identificações, vai ter a sua rede de pertencimento aos grupos, e cada humano vai ter o seu tipo de patologia também, porque dependendo de como esse humano for lidar com as suas satisfações pulsionais, com as suas suspensões e com a cultura da época, de como é que esses ideais e esses modelos vão estar posicionados, como é que o humano vai negociar as suas satisfações sexuais pulsionais e como é que ele vai lidar com a regra social, com os modelos vigentes. Essa combinação ela vai ser muito singular e única, que vai tornar esse humano único. Isso é que é
muito importante da gente entender em relação à psicanálise, que, embora toda a psicanálise individual é social, tem algo da psicologia individual que vai se opor à psicologia social. Por quê? Enquanto que a psicologia social, ela vão ter regras, vão ter ancoramentos, vão ter modelos identificatórios, tem algo de uma constituição individual que vai passar pela agressividade inata do humano, pelas suas disjunções, pelas suas cisões, que vão, em algum momento, esse aspecto individual do humano vai se opor ao social. Deu para acompanhar? Pedro, fala aí alguma coisa. Vamos lá. Acho que eu estou falando. Não estou escutando. É que eu tinha desligado meu som. Não, acho que está indo. Acho que está dando para acompanhar. Eu acho esse lance da oposição, né, e da complementação entre a dimensão individual e social, né, eu acho essa discussão muito importante, muito interessante no próprio Freud, né? Quer dizer, isso tem tudo a ver, né, com discussões que são muito importantes, assim, que são divisores de água depois, né, para determinar, né, a multiplicidade das escolas, né, pós-freudianas, assim, depois da morte do Freud, né. Então, né, que é a importância do intrapsíquico, né, a importância do fora, né, o papel da frustração. A intersubjetividade, né, que está no relacional. Pois é. Né, esse fora, né, como a possível... Peraí. Então, a possível frustração, né, que vem desse fora, né, o fora como lugar onde a frustração é possível, onde é provável e possível que a frustração aconteça, né? Então, e aí tem toda uma discussão muito importante, porque a frustração tal, né, o Freud diz com todas as letras, né, vai dizer em 17, né, que, né, a origem de toda neurose é a frustração, né? Então, né, isso aí né, essa relação entre o social e o individual, né, esse é o ó do Borogodó, assim. Agora, muito interessante, alguém escreveu aqui o sofrimento psíquico contemporâneo. O Freud, ele é tão atual que cada vez que a gente lê, você puxa um braço aí da obra, porque o próprio Henriquez, num diálogo, que o Henriquez é um psicanalista social contemporâneo, ele pega, assim, de forma muito interessante, que ele diz o seguinte: bom, nós não temos mais as histéricas do Freud, as histéricas que sofriam de falta de liberdade sexual, de falta de fruição sexual. O que nós estamos tendo cada momento da nossa contemporaneidade, um tipo de cultura que vai, junto com esse indivíduo que está imerso nessa cultura, vai produzir um tipo de mal-estar. O Green trabalha muito bem. Hoje nós temos muito mais um desalento, um desamparo em relação a uma proteção, a um entorno, a um ancoramento materno, a uma proteção, mais até do que a sexualidade. Então, a gente vai tendo, assim, algumas nuances, e a gente ainda tem um braço aqui na psicologia das massas, que é o tema do desamparo, que o Freud também trabalha aqui. Quando Freud diz que determinados grupos, por incrível que pareça, como o exército, podem ancorar um humano, e ele cita exemplos importantíssimos para a gente entender a contemporaneidade também, de por que é necessário alguns agrupamentos, e esses agrupamentos criam um alento diante de um desamparo. O Freud, na Psicologia das Massas, ele diz: o exército pode ser um grande grupo, uma grande massa fixa, massa estável, que ancora o humano. Ele diz, bom, um soldado é capaz de enfrentar uma guerra, matar, né,
se ferir, mas ele está diante do desamparo inteiro, porque ele está com um grupo, ele é reconhecido, ele tem os laços libidinais dos pares, ele tem o general, ele tem o chefe, ele tem o líder. Ele vai dizer, um soldado desse, quando acaba de servir o exército, acaba a guerra, ele pode ter um sofrimento psíquico muito maior pelo desamparo, por algo que não o ancora num grupo, não o protege, não lhe dá um alento, do que ele, no meio de uma guerra, matando ou tendo o risco de morrer. Não é interessante essa consideração do Freud? E hoje em dia, na contemporaneidade, tem um livro muito bom da Maria Teresa Kell, que é sobre a função fraterna. É primoroso esse livro. Está fora já de linha. Alguém me falou há pouco tempo que foi caríssimo, quase R$300 esse livro, mas existe em PDF, que é essa aposta contemporânea, muito mais na fratria, no que você, né, nesses laços que vão se constituindo, e isso vai sustentando psiquicamente. Só que o Freud, vou trazer mais um conceito importantíssimo do texto, esses laços, eles se mantêm, todo esse movimento das massas estáveis, instáveis, tem aí um critério em relação à teoria das pulsões que é muito interessante. Para que um grupo se una e se mantenha coeso, é necessário uma certa negociação com a satisfação da pulsão sexual, com a satisfação sexual. Há uma suspensão da meta da pulsão, que é para o grupo, para se conseguir, né? Vamos pensar assim num grupo que trabalha junto, um grupo que tem uma proposta altruísta, ou um projeto político, social. O Freud, ele pensaria o grupo, para que esse grupo se mantenha coeso, é necessário um certo grau de suspensão de uma satisfação sexual. E ele fala uma coisa interessante. Por causa da sublimação, né? Exatamente. E ele diz assim, nada pior... Eu começo a rir porque as pessoas acham engraçado, eu já rio antes. Nada pior para um grupo do que ter um casal. Então, ele diz assim, que o casal, quando está junto, eles não abrem mão, né, dessa satisfação, né, prazerosa, sexual, mas ali, ele diz, a pulsão, ela se gasta e ela não é investida, muito bem quando você colocou, ela não é investida em outras coisas. Ela não é desviada da sua meta, e as ações, o altruísmo, tudo que é produzido de cultura, de civilização, é necessário um pouco esse desvio, né? Esse desvio aí dessa meta. A questão da sublimação também é um tema muito complexo. Freud não daria para a gente abrir esse outro braço, mas a gente pode pensar que é imprescindível para a coesão, para que a massa tenha assim, uma proposta, para que grupo ou multidão, é necessário que tenha aí, abrir mão aí de alguma coisa, porque a pulsão, se ela for descarregada, né, se ela for, se houver a satisfação, você tem mais aquele esvaziamento, até que novamente a pulsão, pela sua pressão e constância, faça um novo investimento. Mas o Freud diz, por isso que igrejas, exércitos são consideradas massas estáveis. Agora, tem uma outra situação que o Freud aborda, é que existem também, ele aborda muito mais no mal-estar da civilização, que é uma outra... Enquanto que na psicologia das massas a gente tem um Freud mais conjuntivo, mais falando da libido, do amor, né? Do amor entre os membros de um grupo, o amor sublimado, ou a idealização, né? O laço libidinal em relação ao chefe, aos membros. No mal-estar, a gente tem um Freud que vai falar mais da disjunção, dos processos de desfusão, de uma agressividade originária, né, também humana. O humano não seria só
o humano não seria só, não caminharia só para as conjunções, para amar o próximo, ou para a sexualidade, para o encontro amoroso ou enamoramento. O humano também tem a intenção de destruição, é capaz de destruir, submeter, humilhar e usar o semelhante. Então, a gente tem, assim, quando vocês pensarem nos textos culturais, Psicologia das Massas, 1921, e Mal-Estar na Civilização, a gente tem dois Freuds. Um que aborda mais essa questão da teoria da libido, a teoria do narcisismo, como é que se constitui diante do outro, mas a gente já tem, e em 1930 a gente já tem um Freud que vai trabalhar com os laços libidinais, vai trabalhar com Eros, como todo esse movimento civilizatório, mas o Freud já vai dizer, existem aí dois exércitos, Eros e Thanatos, né? Uma disposição que é para construir laços, agrupamentos, e tem algo também no humano que vai disjuntar esses laços, né? Vai dividir e vai destruir. Então, é interessante a gente pensar que em 9 anos de obra, como é que o Freud... E entre esses 9 anos, o Freud ainda escreveu Porque a Guerra... Porque a Guerra foi depois do Mal-Estar na Civilização, foi 32, quando o Einstein pergunta para o Freud, depois do Mal-Estar, mas por que a guerra? E são 2 cartas belíssimas que estão nessa tradução já da autêntica, o Einstein para o Freud, do Freud para o Einstein. E aí o Freud vai responder para o Einstein, olha, tem guerra porque o homem precisa destruir também. E o homem para... Aí tem um fenômeno muito interessante, que é o que o Freud trabalha do narcisismo das pequenas diferenças. O Freud vai dizer, eu achei brilhante, e é muito atual também, quem escreveu aqui no chat sobre a atualidade, porque o Freud vai dizer, o humano ele vai se agrupar, né, em reflexões sobre tempos de guerra e morte, o Freud também vai trabalhar isso, o homem vai se agrupar em fronteiras com seus pares, com os seus semelhantes, com os seus sistemas identificatórios de reconhecimento mútuo. Esses sistemas eles vão se manter coesos, onde os laços vão se manter, mas para dar conta do impulso à destruição, é preciso eleger um outro inimigo. E esse inimigo ele precisa ser destruído. Então, nós precisamos amar, segundo Freud, né, por esses laços de similaridade, e precisamos também de um inimigo para nos diferenciarmos e para darmos vazão às nossas pulsões agressivas. Já senti que o Pedro quer fazer uns comentários aí. Fala aí, Pedro. Você leu nos meus olhos isso? Na comunicação aí gestual, eu fico aqui, o Pedro está bem aqui na frente, mas porque eu não quero ficar falando muito, porque o mais legal é a gente trocar, né? Vamos lá, Pedro. Não, esse tema da pulsão de morte sempre é um tema que eu implico, que eu puxo assunto assim, em torno dele, né? Lá, a André já tá balançando a cabeça, já tá cansado, já não aguenta mais. Assim. Não, mas olha só, tem algumas questões aí que são interessantes por causa do seguinte, eu acho, né? Porque é interessante perceber, né, o ponto de vista desde o qual o Freud está argumentando. Porque assim, qual é esquematicamente, né, o que rola? Qual é esse lance do narcisismo das pequenas diferenças, da necessidade da guerra, né, dos impulsos agressivos? Porque uma coisa, né, é a gente reconhecer, então, olha, o ser humano faz isso, né? Pelo menos o ser humano que nós conhecemos, né? Porque tem uma porrada de outros seres humanos que a gente não conheceu e nunca vai conhecer, porque a humanidade tem 1 milhão de anos, né? Quer dizer, o Homo sapiens tem 1 milhão de anos e o Homo sapiens sapiens tem algo em torno de 300 mil. Então, tem muita humanidade aí, mas vamos lá, vamos ficar com a humanidade mais ou menos que a gente conhece. Então, então a humanidade que a gente conhece, ela né? Ela faz guerras mundiais, ela tem o narcisismo das pequenas diferenças, então ela se une a grupos para provocar outros e para se identificar, né, através de uma unidade agressiva. Isso, né? E usam a violência, né, como a violência contra o outro, né, como fundamento de uma coesão interna, né?
Mas por trás de tudo isso, né, na metapsicologia freudiana, o que está em jogo é então o instinto, a pulsão de morte, que então, né, que corresponde, né, a uma necessidade intrínseca e primária de fazer violência, de exercer essa violência. Né. O objeto inicial desse impulso é o próprio psiquismo, né, quer dizer, então é uma pulsão, né, de autodestruição, e a gente faz o possível para colocar essa força destrutiva para fora. Né. Então, a gente, né, a nossa vitória enquanto indivíduos mais ou menos, né, organizados e duradouros ao longo do tempo é a gente conseguir voltar o masoquismo primário, transformar ele numa forma de sadismo, né, e a gente consegue se desviar um pouco dessa autodestruição. Então a questão toda, né, é se isso acontece, né, se o narcisismo da pequenas diferenças, se as guerras, se essa violência, se isso acontece por uma necessidade instintual, né, ou se a gente tem uma configuração histórica, né, antropológica específica que viabiliza isso. Né, quer dizer, porque quando o Freud diz, né, isso é uma dimensão instintual, o que ele está dizendo é assim, tem que ser assim, será assim, porque o ser humano evoluiu assim. A gente, enquanto espécie, é isso. Né, então, a discussão está em torno desse ponto. Assim, né. E aí tem um braço disso, né, tem um braço dessa discussão que diz respeito a essa coisa do caráter do grupo, do caráter erótico do grupo, né, e da sublimação como fundamento. Né? Porque tem um troço muito interessante ali que é o seguinte, né? Eu vou dar um exemplo antropológico aqui, meio obscuro, mas quer dizer, não é antropológico, na verdade, é zoológico, mas eu acho que vai fazer sentido assim. Quer ver uma coisa? A gente tem os nossos parentes mais, quer dizer, os primatas mais próximos da gente, evolutivamente, são os chimpanzés. Né? Os primatas que existem hoje, né? São os chimpanzés. Né? O chimpanzé que a gente conhece normalmente, que é o chimpanzé do Planeta dos Macacos, né, aquele chimpanzézinho, né, que está sempre na televisão e tal, né, isso é uma das subespécies lá de chimpanzé. Tem uma outra subespécie que os antropólogos e os pesquisadores gostam muito, que são os bonobo. Né? O bonobo é um chimpanzé. Os chimpanzés que a gente conhece também são matrilineares, né, eles se organizam em clãs né, em torno das fêmeas. As fêmeas é que... Né, você tem chefes de clãs, né, que são fêmeas, né? Os machos é que mandam, os machos brigam entre si, os machos brigam pelas fêmeas, mas a hereditariedade desses clãs é matrilinear. Né? Os bonobos não são apenas matrilineares, eles são também matriarcais. Né? Quer dizer que os chefes dos clãs dos bonobos são fêmeas. Né? E os bonobos têm uma característica interessante, que é quando um grupo de chimpanzés, né, encontra outro grupo de chimpanzés, geralmente são os machos que vão para frente, né, mostrar força, gritar e tal. Então, o primeiro encontro é uma demonstração de poder. E os bonobos têm uma característica interessante, que é que o primeiro ato são as fêmeas se aproximarem, né, dos machos e das fêmeas dos outros grupos, né, e se oferecer sexualmente. Né? Então, o primeiro contato entre os bonobos é um contato erótico. Né? Interessante. Ao invés de ser um contato violento. Né? Então, e os bonobos têm toda uma história, né, de uma sexualidade voltada para o prazer, uma sexualidade não genital, né? As mulheres, as fêmeas bonobo transam de frente em vez de transar de costas, né? Então tem tipo vários arranjos, né? Tem o clitóris da bonobo é desenvolvido, então tem toda uma história, né, de ser uma espécie, né, em que o erotismo, né, e o prazer, né, está muito presente no funcionamento, o prazer, uma sexualidade explícita e com a sua finalidade não desviada, vamos dizer assim, né? Está presente na organização do grupo. Né? Então, né, é claro, nós não somos bonobo, né? Enfim, a gente, mas por que eu lanço eu gosto de lançar essa, né? Porque o que acontece é que, né, o Freud ele permanece fechado, né? Por razões dele, por razões ideológicas, né? Ele permanece fechado à possibilidade, né, de que um grupo se alimentasse não do desvio, né, da meta sexual, né, não de uma negação da meta sexual, mas do exercício da meta sexual. Né, quer dizer, como que finalidades... de não precisar haver essa suspensão, é como se, numa leitura freudiana, do que você está trazendo, o processo civilizatório da grupalidade não teria necessidade dessa suspensão de satisfação. Né? Não há uma articulação entre a grupalidade, o processo civilizatório e a satisfação sexual. Interessante. Né, quer dizer, essa possibilidade fica fechada, né? Quer dizer, porque a gente poderia... E isso tem consequências para todo o desenvolvimento teórico do Freud, né? Por quê? Porque
no final das contas, né, para o Freud mesmo, depois o Ferenczi, o Winnicott, não sei o que, vão fazer coisas diferentes com isso, mas para o Freud mesmo, né, aí essa externalidade, né, ela é fundamental para formar, né, para o desenvolvimento da libido, né, para o desenvolvimento pulsional do indivíduo, né, essa externalidade é fundamental. Eu acho que isso está fora de dúvida, e eu acho que você vai concordar comigo nesse ponto, né, apesar do Ricardo discordar e tal. Mas, pois mas olha só, então, ainda que então, essa externalidade é fundamental, né, mas, né, para o desenvolvimento da libido, né, a frustração é o fundamental. Né? Quer dizer, para o Freud, o princípio de realidade, tudo isso, né, está muito ligado, né, ao se deixar frustrar, ao poder se frustrar. Né? Só um pequeno comentário. A própria experiência do nascimento, né, da vida psíquica, da fantasia, ela vai ser ancorada na experiência de necessidade e satisfação do bebê. O bebê, ele precisaria desse intervalo entre a fome e o chamado materno e a satisfação. A gente pode pensar que frustração, sim, talvez privação, mais complicado. Mas o bebê, ele precisa ir criando e alucinando situações da satisfação pulsional. O Freud, ele talvez o interesse também dele em como é que nasce a vida psíquica, e ele se ancore nessa questão da frustração como algo que possa ir elencando. Bom, você vai alucinar quando você não tem um seio na concretude para te alimentar. E é a própria situação da vida, né? Nenhuma mãe vai ficar ali pendurada no berço sem frustrar o seu filho. Então, para o Freud, a própria construção, né, do que é psíquico no humano vai vir dessa possibilidade desse bebê se manter bem, mesmo que ele não tenha, mesmo com fome, que ele não tenha o seio, não tenha essa presença, não é só o seio enquanto nutrição, enquanto mamada, mas essa presença do outro, e assim o bebê vai se virando nos 30, vai alucinando, vai, né? A gente vê aqueles bebezinhos que ficam com a boquinha, como se estivesse mamando, eles estão ali construindo traços, né, precursores aí de vida psíquica. Agora, eu tenho a impressão, Pedro, que o Freud, ele precisou dessa mítica, pelo menos dentro do seu próprio contexto, da sua época, que essas experiências, que é um pouquinho que o Winnicott trabalhou, de presença e ausência, né? O espaço transicional, algo, nem excesso de presença e nem excesso de ausência, nesse jogo, né, de ausência e presença, nesse espaço potencial, onde você vai construindo essa possibilidade de vida psíquica. E a possibilidade de vida psíquica, de construção de fantasias, se dá um pouco nesse espaçamento, nesse distanciamento. Então, eu concordo com você. O Freud, ele tem um trilhamento que, para o humano se tornar humano, é necessário que ele saiba negociar com as suas pulsões. E negociar com as suas pulsões, mesmo que para cada humano mais reprimido ou menos reprimido, por exemplo, uma criança, um bebê, um menino, vamos pensar no menino Mowgli, né? O menino criado na selva, ele não vai ter esses ancoramentos civilizatórios e ele vai ter um outro modo de lidar, né, com as suas pulsões, com as suas satisfações. Mesmo o menino Mowgli, por exemplo, ele vai ter um momento que ele vai querer pegar uma caça, um alimento, e ele vai ter um outro animal competindo com ele com força, que ele vai se frustrar, né? Tem algo aí de um embate, de uma suspensão. Mas eu acho que, Pedro, que o Freud, ele precisa construir essa mítica, né, do que entra em suspensão. Mesmo quando ele não fala de desvio de meta, pelo menos de adiamentos, agenciamentos. Né? Mas aqui o cúmulo, o ápice disso, né, isso culmina onde? Né? Isso culmina na ideia, né, de que o grupo está baseado na frustração, né?
E isso é que é o troço que eu acho que eu implico um pouco, entendeu? Porque, quer dizer, não, é isso, né? Não é possível conceber formas. Por exemplo, eu penso muito numa experiência que me marcou muito na minha infância, na minha adolescência, que era vivência coletiva com teatro, com música, com arte, né? Quer dizer, você vai me dizer que um coral ou uma companhia de teatro, né, está baseado numa força, né, que esse coletivo é um coletivo deserotizado, que esse coletivo é um coletivo, né, baseado numa despotencialização erótica, né, baseado numa agressividade contra os outros. Tem outras coisas em jogo aí, né, que eu acho que o Freud meio... Agora, o Freud, quando a gente lê o Freud e a gente lê que tem uma conceituação do Freud que eu acho que é uma das mais brilhantes, que é a sobredeterminação e a série complementar. O que ele está trazendo? Que os extremos da experiência, vamos pegar esse seu exemplo, né? Um grupo que, para se manter produtivo, altruísta, né, ideologicamente ali potente, vai ter que amarrar os seus membros, né, na satisfação ali, segurar, vamos ver aqui, ou esse grupo aqui dos bárbaros, né, que estão os homens primitivos que querem, né, né, vamos para as nossas satisfações e nenhum adiamento. A gente tem esses extremos aqui. Só que o Freud, nas entrelinhas, apesar dele trazer a psicologia das massas, tem nas entrelinhas, principalmente depois do mal-estar, que ele dá a grande virada, entre uma coisa e outra, nós temos muitas nuances, muitas combinações. A pulsão de vida e pulsão de morte são movimentos, né, amalgamados. Eles estão em proporções e misturas muito diferenciadas. Então, entre esses extremos, tem uma longa história aqui, longa história de escolhas. Nós, o tempo todo, não estamos congelados nem estanques nessa polarização. O que o Freud traz, que eu acho que é uma novidade, assim, que me agrada muito, é a noção, a série complementar é o seguinte: você pode ter nesse grupo aqui 1001 configurações, mais para cá, mais para lá, para cá, para lá, e cada centímetro dessa linha, vamos pensar assim, você vai ter uma produção diferente. E o Freud vai dizer, bom, nós temos as disrupturas, nós temos as disjunções, as disfusões, e o interessante da gente poder trabalhar é que o que o Freud trabalha na série complementar? O Freud diz o seguinte: na série complementar, são dois elementos que estão em combinações, em proporções singulares. Quanto mais um aumenta, o outro diminui, e você tem vamos pensar assim num analisando que tenha muito mais forças disjuntivas. Eu prefiro, quando a gente trata da clínica, falar de desobjetalização, de disjunção, do que a pulsão de morte, ela tem um lugar na metapsicologia freudiana. Mas quando a gente traz para a clínica, a gente vai dar outro nome, das pulsões destrutivas, agressivas, disjuntivas, as disjunções, porque a pulsão de morte, enquanto mito metapsicológico, ele serve dentro da metapsicologia. Quando a gente traz para a clínica e para a clínica contemporânea, e o que o Freud fala na série complementar? Por exemplo, analisando, ele na série complementar entre misturas de pulsão de vida e pulsão de morte, entre destruição e conjunção, entre eros e disrupturas, ele vai ter, em cada momento da vida, em cada situação, ele vai ter uma combinatória absolutamente singular, que pode variar para cima, para baixo, para o lado. Então, na clínica, o que a gente lida são com essas especificidades, são com essas potências. Então, a pulsão de morte, na minha opinião, Pedro, só serve para dentro da metapsicologia. Você pega a pulsão de morte, linda, que bonitinha, põe lá dentro da metapsicologia. Quando a gente vem para a nossa clínica, a gente vai trabalhar
com outras figurações. A gente vai trabalhar com a resistência na análise, alguém que começa uma análise, olha, essa análise está fazendo super bem para mim, já arranjei um emprego novo, já estou com um namorado novo, estou me sentindo... a gente pensa assim, nessa série complementar, né? Eros está bombando, né? Na série complementar, Eros está bombando, tá todo. É só esperar 5 minutos. A agressividade está lá toda acanhada, né? Tá dando para entender o que é série complementar para o Freud? Então, Eros está bombando, a pessoa está apaixonada pela análise, vai lá, faz o depósito lá eletrônico, o analista paga com aquela alegria. Nossa, meu maior investimento, melhor do que ir para a Europa, melhor que ir para... Nossa, pagar análise, quero fazer análise todo dia. Está na série complementar, está enamorado, né? Está enamorado da análise, está enamorado... Agora, o que o Freud traz? Bom, aqui está trabalhando, o Eros está trabalhando, ótimo. Mas e aí? Aí começa, né? Segura daqui, segura dali, desestabiliza. Tem algo, não é a pulsão de morte da metapsicologia, mas tem algo que sempre no humano, e até esse outro aspecto da pulsão de morte, tem algo que criativamente no humano vai implodir com as formas fixas, vai implodir, né? Com essa, né, tudo ótimo, tudo basal, tudo maravilhoso, mas não é porque é ruim, tem algo que também precisa romper criativamente para fazer novos laços. Então, o que você tem, às vezes, na clínica? Eros funcionando, bombando, tal, mas daqui a pouco você começa a esquecer o teu horário de análise, você já vai pagar um analista, puxa, mas caro, né? Caro pra caramba, esqueci... Nossa, esqueci, não estou afim. Aí já começa, né? Não, eu quero chegar nesse nível aí que você cobra o suficiente para o analisando indo para a Europa, porque se meu analisando deixar de me pagar, ele não vai para a Europa com a grana, não. No máximo vai ali para a região dos lagos, entendeu? Mas tudo bem, vamos embora. A gente fica sonhando com viagem, né? A gente fica só falando de viagem aqui na web, né? Mas, então, quando a gente começa a pensar, quando a gente destaca, né, a tal da pulsão de morte, né? Eu tenho aqui pelo menos os 4 livros, assim, existe pulsão de morte? Então, eu acho maravilhosas as discussões, mas para mim, né, Andréa Junqueira, psicanalista, para mim a pulsão de morte, ela só serve dentro de uma contextualização do modelo metapsicológico. Agora, se alguém me perguntar, o que você acha da resistência na clínica? O que você acha, né, desses movimentos de investimentos e desinvestimentos, quando, né, há uma restrição de fruição, aí, opa, peraí, aí já interessa muito esse modelo, né, uma teorização freudiana de 1930, já nos interessa enquanto psicanalistas, né? Essa é minha posição, né? Agora, que nome dá, se é pulsão de morte, se é função desobjetalizante, objetalizante, se é resistência, se é compulsão à repetição, se é, né, a pessoa que, né, numa situação clínica repete, né, repetir, recordar, elaborar. Aí nós temos, assim, um leque, uma infinidade de dispositivos. O que é mais interessante, por que eu sempre coloco assim para as pessoas? Tem que saber Freud, né? Porque eu sou muito avessa a certos cortes epistemológicos que começam a estudar os pós-freudianos, daqui aquele corte epistemológico, Freud já era, não tem mais nada a dizer, tal, e aí começa a estudar Freud criticado pelos pós-freudianos. Opa, que é isso? Aí você vai fazer uma pergunta, mas espera aí, mas você não leu isso no Freud? Você não leu que a questão relacional está lá na identificação primária? Peraí, vamos conversar. E aí você vê, porque a gente sabe o brilhantismo de todos os autores, você vai se degladiar, você vai pegar, como o Freud pegou o Le Bon e o McDougall e o Trotter, você vai escolher, eu vou escolher esse comentário aqui do fulano, porque aqui eu sou mais forte para... veja bem, nada contra, eu acho que a psicanálise só cresceu também com isso, mas o que eu bato numa tecla que
você tem que estudar Freud, estuda o assoalho teórico da psicanálise, estuda, mergulha, é careta, é isso, não sei o quê. Eu acho o Freud super atual. Quando eu olho as discussões que a gente está tendo na contemporaneidade, ele é de uma atualidade. Então, estuda o assoalho, não vai supor o assoalho teórico através de um psicanalista contemporâneo, porque você vai pegar uma vulgata, você vai pegar o bonde andando, e você não vai... Eu acho que aí sim é uma restrição teórica, é uma perda de liberdade. Então, eu insisto, o Freud, às vezes, ele é chato, ele é maçante. Quando ele fala das mulheres, o pessoal fica maluco, porque ele está ancorado, né, numa cultura da época. Mas é importante ir decantando o que o Freud, o novo, ele sempre tem algo a nos dizer. Sempre tem algo a nos dizer. Então, esse assoalho teórico, ele é muito importante, muito. Para depois a gente partir, porque o tal diálogo da psicanálise contemporânea, ele só é possível com esses interlocutores. Então, é preciso ter todos os teóricos sentados aí, né? Então, isso é o que torna a formação freudiana um lugar especialmente propício para uma formação em psicanálise na contemporaneidade, assim, porque tem espaço para essas correntes diferentes, né? Tem espaço para essas abordagens diferentes, para você vir dizer isso, para o Ricardo vir falar a parada dele, né? E para essas correntes, né? Conviverem, né? É muito maneiro esse clima de multiplicidade, e olha, todo mundo muito proveitoso, lá na formação, né? estuda bastante Freud. O Ricardo, claro. que dá aula de teoria. Claro, não quis dizer isso. Sabe, Freud, Elcio, Marcelo. Então, o pessoal, assim, a gente vai assim nos estudos simultâneos. Pega aqui o Freud, pega, né, o Winnicott. Então, a gente vai nessa. Então, uma das questões assim que eu acho que essa leitura em cima desse texto da Psicologia das Massas, essa questão da série complementar que eu trouxe, que a gente vê mais no mal-estar, e toda ação humana, ela é sobredeterminada, ela vai, né, quer dizer, não é um pertencimento a um grupo que vai deixar esse humano engessado. Nossa, eu entrei aqui nessa mordaça identificatória, eu quero no próximo encontro trazer assim algumas coisas também sobre a teoria da identificação, do narcisismo e discussões contemporâneas, mas esse primeiro momento é muito importante porque para pertencer a um grupo, você tem que ter laços com esse grupo. Esses laços, eles vão acontecer pela via da identificação, né? Eu reconheço nesse outro algo que me é íntimo e parte do que é esse outro, ou que representa esse grupo, eu me identifico e passa a me integrar. Esse movimento é um dos mais complexos do Freud, que é o conceito de identificação. Então, para manter os processos identificatórios, que está na teoria do narcisismo, vai compor o que vai juntar esse grupo. Mas o que é interessante a gente pensar? Que um humano, ele pode pertencer a vários grupos. O que vai dar essa singularidade a ele é essa pluralidade de pertencimentos, né? André, eu queria... Oi, Pedro. Eu queria voltar àquela questão, né, que o Pedro levantou da sexualidade do grupo, né, de uma certa sexualidade. Ontem eu vi um documentário, é um filme documentário, né, são atores fazendo a história, mas é baseado em fatos reais, da família Mason, né, aquele cara que matou a Sharon Tate. Da Sharon Tate. Isso, exatamente. Né? Então, eles pegam 4 pessoas que participaram do crime, foram presas, né? É um presídio feminino, e 4 não, são 3, perdão, são 3 meninas, e tem uma pessoa que é uma espécie de agente que tenta ajudar elas dentro de lá e fica com um diálogo com elas. E é muito interessante porque vai contando a história do grupo, e era um grupo bastante sexualizado, pelo contrário, a sexualidade era extremamente presente e era um fator de união do grupo. Havia uma sexualidade livre, incentivada pelo Mason,
né, com ele e entre os seus pares, né, e, ao mesmo tempo, é muito interessante porque tem a violência incentivada. Né? Ele, em função, né, dele achava que o establishment, né, como se falava na época, o sistema estava equivocado, ele queria uma revolução. E como seria uma revolução? Na cabeça maluca dele, ele achava que tinha que fazer um crime das pessoas ricas, e por isso foi escolhido, né, a mansão da Sharon Tate, né, porque isso seria amputado aos negros e isso traria um embate social, uma guerra civil. A proposta deles era essa. Tá? Não sei se vocês têm conhecimento disso. Então, eles foram incentivados por uma coisa boa, entre aspas, né, de uma transformação social a fazer uma violência profunda. Claro, com contradições, alguns membros com contradições, né, sendo muito difícil, era muito importante. Ele não participa, o Mason, ele não participa, ele só manda, ele nem está presente no crime, mas ele é muito importante que cada membro esfaqueasse a pessoa morta. Todo mundo tinha que participar. Né? Eu achei isso, muito interessante esse documentário, exatamente porque mostra tanto a sexualidade junto com a violência, né, e uma violência causada por um bem-estar social, que é o mais maluco. Olha, Pedro, eu achei esse exemplo sensacional. Olha, a gente ainda tem tempo aqui, dá para trabalhar muitas coisas em cima desse exemplo. Inclusive, nós temos uma aluna lá na formação que está fazendo um trabalho teórico sobre psicologia das massas e esse grupo do Charles Mason. E ela está fazendo um trabalho bem legal, está pesquisando, ela está, assim... Então, tem aí, de cara, muitas questões, né? Por onde a gente pode começar? Bom, o Mason, ele se colocou, né, ele se posicionou como um outsider, né? Ali, em Los Angeles, não tinha lugar para ele, né? Ele tentou nas gravadoras ali da Redondeza, ele enviava fitas, ele tentou se incluir nesses processos civilizatórios, e o que mais ele queria é ser reconhecido, né? Porque, quer dizer, a gente não pode intuir, bom, o que ele queria, a gente não sabe, mas, assim, pelo traçado de como ele foi se encaminhando, ele procurou gravadoras, ele procurou, inclusive a casa que estava a Sharon Tate, ela não era para estar ali, era a casa de um dos donos da gravadora. Tinha alguma coisa, ela estava ali no lugar errado, na hora errada. Então a gente tem aí, bom, então, como ele não conseguiu... Era um produtor de música que ele procurou, que morava na casa. Era um produtor de música que ele procurou. Que não estava presente no dia, né? Não, ele se mudou. Aí ele procurou, foi e encontrou a casa. E aí, o que ele começou? Ele ficou ali habitando, né? Ali nas redondezas, né? E ele ficou morando por ali, aí ele arranjou adeptos, eram jovens, assim, ricos também, que tinham brigado com a família, que ficaram fascinados por ele. Agora, é interessante, tem algo aí nessa... Vamos lembrar da série complementar, né? Ele foi conseguindo montar um grupo que não... Eu estou tentando usar um instrumento freudiano no que ele alcança de possibilidades, tá? Que vocês podem concordar ou não. Mas ele, de cara ali, qual era a recompensa civilizatória que ele tinha? Nenhuma. O cara não tinha onde morar, né? Por que o Freud diz? Bom, você abre mão das suas pulsões, da sua satisfação imediata, tanto das sexuais primitivas, né, quanto das suas agressividades. Mas, em troca, a civilização vai te reconhecer como alguém que tem valor e você vai ter aí né, você vai ter aí uma importância nessa sociedade. Aí a gente já tira um pezinho do banco do Mason. Vocês concordam comigo? A gente tira aí o banquinho dele está aqui, a gente já arranca
uma perna do banco. Ele não tinha nenhuma recompensa, ele não tinha, ele estava ali, habitando por ali, e ele, em nome aí dessa liberdade, né, desse amor livre, algumas pessoas que estavam também, enfim, se identificaram com o ideal. Qual era o ideal? Nós não vamos pertencer a essa civilização, né? Nós não vamos, tanto é que ele chamava de porcos, né? Lá no assassinato da Sharon Tate, eles escreveram, né? Vocês são porcos, não sei o quê, nós vamos, né? Uma série de ataques, quer dizer, então eles eram pessoas completamente sem a recompensa civilizatória. Por que o Freud vai dizer? O humano vai aceitar, né, essa restrição das suas pulsões, algumas agressivas e sexuais primitivas vão se transformar em ternura, em altruísmo, em cooperatividade, mas você vai ter em troca o teu valor emblemático social. Então, a gente tem aí, pelo instrumento freudiano, ele não tinha nada a perder, ele vai restringir o quê? Se ele não se enquadra, se ele não... Qual é a recompensa civilizatória? Nenhuma, zero, né? Então, aí a gente tem. Mas, e o que ele foi conseguindo? Uma coisa, assim, complicada, porque ele foi, através de um fascínio, de um ideal, esses membros do grupo, agora eu já estou falando bem psicologia das massas, tá? Instrumento freudiano. Esses membros do grupo, eles começaram a buscar algo que os representasse. Bom, esse cara também é um outsider, ele está vendo essa sociedade assim, assim, assim. Esse é o cara. O que ele está falando também me representa, também tem a ver comigo. Eu sou ele é eu, né? Somos todos Mason, né? O Freud vai trabalhando que há um laço, aí um laço que ele vai chamar um laço libidinal que vai na horizontalidade. O Freud fala de dois eixos, um laço da horizontalidade, da verticalidade, ele é o líder, então, num determinado momento, o Freud vai dizer que para ter esse ideal, né, e abastecer essa idealização, esse modelo, né, o que vai havendo um momento onde o eu vai se esfacelando, o eu vai perdendo os contornos, e é onde, nesse processo de idealização, o líder ocupa esse lugar do ideal do eu. Então, ele se impõe soberano e você vai matar em nome de um ideal. E um grupo, para ser forte, não necessariamente precisa ter um líder encarnado, entificado. Pode ser uma ideia, né? Vamos matar esses caras que querem, né, que querem restringir, que querem isso. Não importa o que sustenta essa ideia, mas essa ideia, ela ocupa um lugar e ela emacera qualquer possibilidade de julgamento, e não adianta colocar, alguns colocam inocentemente a culpa nas drogas. Os jovens se drogaram, né? É muito mais sério, é muito mais profundo, né? Uma das leis do grupo é que não poderiam ter drogas, nem álcool. Você tem ideia? Uhum. Não é necessário. E é interessante. Porque a própria idealização, Pedro, a própria idealização, o próprio fascínio, sim, e o Freud, usando essa idealização, ela se torna a droga mais poderosa, porque você suspende a crítica. E o que, por exemplo, o instrumento freudiano vai trabalhar nessa verticalidade, a relação com o ideal, com o líder, que pode ser uma ideia, pode ser um posicionamento, pode ser qualquer coisa. E as identificações entre os membros. Quando você tem esse reforço entre os pares, esses laços entre os pares, nós somos irmãos de grupo, de identificação, enfim, de posicionamento. Quando você tem esse laço vertical e o horizontal, aí você tem aí uma engrenagem, né? Eu estou fazendo uma leitura via do instrumento freudiano. Um sociólogo vai ler de outro modo, um antropólogo vai ler, um cientista político vai ler de outro modo, enfim. Mas a gente pode pegar... Esse exemplo foi ótimo por causa do instrumento aqui, teórico freudiano.
musical que você está falando, ele falava, uma das lições dele é que a pessoa tinha que desfazer o seu eu. Então. Isso. Né? Desfazer, porque desfaz mesmo. Tudo que era de ego para poder se entregar ao grupo. Né? E existe uma identificação com o líder, né? E ele estava acima das leis, porque esse episódio que você fala da frustração dele com a música, que ele procura um produtor musical que não aceita a música dele, que era muito ruim mesmo, né? Acontece já no grupo formado, e o grupo todo vê, né? E ele tenta se proteger para o pessoal não saber que ele foi rejeitado, né? Diz, não, eles estão vendo ainda, vão dar uma resposta e tal, ele se protege, mas ele fica frustrado no próprio grupo. E né? ele quer destruir, né? Estou me lembrando de um momento do Freud, né? A questão da destruição do objeto que abandona, né? Então, quer dizer, esse objeto que me rejeita, né? Esse mundo que não me acolhe, não me reconhece e não me dá uma existência psíquica diante desse grupo, eu monto uma outra coisa e vou implodir tudo, né? E aí tem uma coisa que o instrumento teórico do mal-estar na civilização é interessantíssimo, que quando Freud vai trabalhar a questão das pulsões de autoconservação e que vão, num determinado momento, elas vão... são possíveis ações que vão contra Eros e a favor de uma satisfação narcísica de destruição, de posse, enfim, tem alguma outra força que também não é só Eros, mas são forças de uma satisfação, né, narcísica, que de uma onipotência, de uma, enfim, a gente pode também, desdobrando, não vou teorizar, né, tanto essa questão dessa questão da pulsão de destruição do mal-estar, mas a gente pode tentar aproximações, tá? Não, assim, restrições, mas, assim, aproximações. Puxa, Freud, a gente consegue acompanhar um pouquinho aqui, pega um pensador contemporâneo, como Bauman, né, como, enfim, Duncan, enfim, pensadores, João Birman, que trabalha muito bem, Birman trabalha muito bem, Mezan trabalha muito bem a questão da contemporaneidade, né? Instrumentaliza muito bem a teoria freudiana, Birman trabalha com Ferenczi, enfim, nós temos teóricos, psicanalistas que o Mal-Estar na Atualidade, do Birman, Mal-Estar e Resistência, também, do Birman, são livros maravilhosos, o Renato Mezan, com O Homem e a Cultura, esse aqui maravilhoso, Sociedade, Cultura e Psicanálise, do Mezan, o Homem Pensador da Cultura. Então, a gente vai pegando, né, algumas linhas investigativas do Freud e vai tentando entender a clínica, né, fenômenos da contemporaneidade, o que aconteceu há pouco tempo com o movimento mundial Vidas Negras Importam, né? Foi uma comoção. Eu gostaria de deixar até para o próximo encontro, porque tem, assim, temas interessantíssimos da atualidade que a gente pode ir pegando, e eu sinto que quando a gente trabalha, né, uma metapsicologia, uma teoria das pulsões, junto com algum evento, fica mais palatável, né? Como você trouxe, Pedro, se vocês até puderem, né, ir trazendo alguns exemplos, me ajuda bastante, para não ficar naquele roteiro, né, um roteiro assim, que a gente vai perdendo o encontro, né, a possibilidade. Mas esse exemplo, né, esse exemplo aí da família Mason, olha só, família Mason, né? Tem uma autora que eu acho muito interessante para fazer a leitura atual do Brasil, que é a Hannah Arendt, no totalitarismo. Hannah Arendt, a banalidade. Ela tem uma relação, né, no totalitarismo, que existe uma identificação com o líder, né? Essa identificação não é só com o líder, mas com um certo ideal do líder, que envolve o líder.
Né? Isso é freudiano também. Pode ser uma ideia, não precisa mais ter livro. Fala de um vazio de racionalidade, exatamente o vazio de racionalidade, porque é uma identificação não crítica. Né? E é interessante, né, nesse episódio do Mason, nesse documentário, que as três tiveram muita dificuldade de admitir, né, que foram enganadas, que foram envolvidas, porque ao admitir isso, elas tinham feito um crime. Enquanto elas estavam no ideário do Mason, né, elas tinham um objetivo no crime, tinha uma razão pelas qual elas mataram. Na hora que você sai daquilo, você critica aquilo, né, você passa a ser um criminoso. Né? Aquilo te atinge diretamente. E toda a relação de grupo é isso. Né? Você busca um inimigo externo, a Hannah Arendt fala isso também. É o narcisismo das pequenas diferenças, né? Então, bem freudiano. É fundamental para a união do grupo, porque existe um inimigo comum, você precisa se unir para combater esse inimigo. No que você combate, você se une mais ao seu par, né? Exatamente. E um protege o outro, né? Um protege o outro. E aí é muito difícil você abrir mão e ser crítico em relação a esse ideário, porque esse ideário, na hora que você é crítico, você aponta para você mesmo. E esse ideário é nele que você se ancora, é o que te abastece. É um pouco o exemplo que o Freud dá do exército, né? O soldado para de servir o exército, a guerra acaba, né? E aí ele pira, né? Ele vai pirar, depois de ter passado por guerra, por tudo, ele vai pirar porque ele perdeu, né, o seu ancoramento, né? Ele perdeu, né, os seus ancoramentos identificatórios. Então, é interessante quando a gente pensa assim, como pensar, né, essas produções que batem na nossa porta. É claro que essas experiências elas batem na nossa porta de uma forma, claro, modificada pela contemporaneidade, modificada, mas a gente vai ali e a gente vai conseguir, puxa, isso aqui me lembra, tem Freud aqui, puxa, aqui, tá vendo? Né, tem aqui alguma coisa que é trazida, né? Do Freud. O Mason, ele cita Freud. Ao fazer uma preleção para o grupo, ele cita o Freud. Você tem ideia? Tem coisas assim dificílimas. Por exemplo, o Goebbels, da propaganda política nazista, é claro que ele leu o Le Bon. É claro, é óbvio. Quando a gente entra em encontro com algumas coisas, é óbvio, né? Quando ele pega... Né? Quando ele faz questão que cada lar alemão tem um rádio, para nesse rádio, né? O Hitler ele era um líder medíocre, porque quem escrevia os discursos não era o Hitler. O Hitler tinha eloquência, né? Ele tinha, né? Aquela mais, ele era fraco mas ele tinha um envolvimento, né? Ele despertava um encantamento, mas é muito complicado. Aí junta assim, um grupo. Pensar aqui no Brasil, o Bolsonaro também é ridículo. Mas né? é claro. Ele é um líder, né? E o que está acontecendo de violência no Brasil tem a ver com ele, porque ao sancionar a violência, né, fazer a chancela, ele pega todos os impulsos pervertidos, no sentido radical da palavra, né, verter de voltar-se contra a pulsão, voltando contra ela mesma, né, e essas coisas são, como não tem um politicamente correto segurando essas perversões, elas afloram, porque o próprio líder está chancelando. Agora, e uma coisa que a gente não consegue entender, já que vocês citaram o Bolsonaro, por exemplo, como colegas tão inteligentes, né? Gente, pessoas que viraram bolsonarista, isso só pode passar por outros lugares, porque não faz sentido, né? Não faz sentido, mas o porquê, né, desse elan identificatório, porquê, né? Realmente... não sei quem assistiu o documentário O Dilema da Rede, que é interessantíssimo, Dilema da Rede.
nós discutimos numa aula, né, Andréia? Nós articulamos o mal-estar com o dilema da rede. Foi interessantíssimo, porque eles falam desse poder, né, de persuasão, de intervenção a longa distância, da teoria da conspiração, de deformar dados e de você atingir um público com a fake news. Você tem aí uma psicologia das massas, mas veiculada pela web, né? Você vai formando aquelas bolhas, né, onde elas não se conversam entre si, porque elas estão aprisionadas nos seus muros, né, identificatórios, fica mais fácil do gado ser manipulado, e aí você dispara, né, os mecanismos, né, de idealização. Olha, você agora com o Bolsonaro, você vai descobrir, né? Agora, né, que eu tenho assim não é fazer uma leitura simplista da situação, mas eu tenho uma hipótese em relação à Alemanha, que o fato da Alemanha ter sido tão humilhada, né, e a situação econômica que estava a Alemanha, Tratado de Versalhes, eu acho que a Alemanha criou o Hitler. Eu não acho que o Hitler só se colocou diante das pessoas e as pessoas passivamente viraram ovelhas. Eu acho que é uma conjuntura, isso é uma das leituras possíveis, tá? Sem querer ser simplista, mas eu acho que a Alemanha construiu Hitler. A Alemanha construiu, né, alguém que ofereceu, que veio como aquele pai inicialmente protetor, né? Olha, vocês são os melhores, abasteceu a onipotência, vocês são maravilhosos, vocês são perfeitos, vocês não são ultrajados como o resto da Europa. Foi uma construção a muitas mãos, né? Claro que depois vieram muitos requintes de crueldade, mas alguma coisa aí que, se a gente puder fazer uma analogia aí, Trump, Bolsonaro, certas situações de desamparo, né? O Hitler surgiu numa época também complicada, né? Da Alemanha, a ameaça, né? da União Soviética, né? A questão do que o tal medo do comunismo, né? Que também o Bolsonaro também tem, Trump também tem, quer dizer, tem aí algumas coisas. Por que o mundo está se tornando tão fascista, tão com a soberania branca? Tem algo acontecendo no mundo que, é claro que não é o instrumento freudiano que vai nos dar todas as respostas, mas eu acho que instiga o pensamento, junto com, né, reflexões, claro, contemporâneas, mas por que o mundo está explodindo de fascismo e, ao mesmo tempo, tem também grandes explosões de massa, né? A questão das vidas negras importam, é uma questão muito complexa, onde a polícia dos Estados Unidos, de onde é que veio a polícia dos Estados Unidos? A polícia dos Estados Unidos vieram dos homens ricos que inicialmente começaram a pagar uma polícia local para impedir, né, que houvesse, tentando instaurar uma ordem. Então, tem algo aí em relação aos negros que vem desde né, de guerras e de disputas territoriais. Agora, como pensar? Eu acho que, de início, pensar com o instrumento psicanalítico, nessa linha de tensão, que não tem todas as respostas os acontecimentos sociais, mas eu acho que nos capacita de, pelo menos, também fazer perguntas, né? Tem um livro muito interessante, que é do Wilhelm Reich, né, que ele fala de psicologia de massa do fascismo. Que ele era nessa época ele era psicanalista, né, depois ele deixou de ser, porque expulsaram ele, mas nessa época ele ainda era psicanalista, e ele faz exatamente a identificação com o líder, né, a questão da mãe alemã, né, a mãe Alemanha, né, que é muito importante, que é a unificação dos estados alemães, né? O próprio Reich, ele nasce no Império Austro-Húngaro, mas ele se considerava alemão por causa da língua alemã, né, das raízes alemãs e dos mitos, né, que foram construídos
os mitos né, todos romanos de poderio, né? Tem uma arquitetura do nazismo, eu acho que é um filme também, é muito interessante, o discurso do Hitler é fantástico. Ele tem... É a arquitetura da destruição, né? Destruição. Maravilhoso. A leitura do discurso, que no final ele é sempre empolgado, né? É. Ele podia não ser o cara que escrevia, mas ele sabia como falar. E o Reich faz... E o que às vezes, o como é mais importante que o conteúdo, né? Então, como se fala, às vezes é muito mais importante que o conteúdo. E todos eram apaixonados pelo Hitler. As pessoas eram apaixonadas por ele, apaixonados. A identificação não é racional, ela é afetiva, ela é emocional, né? Por isso que, assim, uma pessoa que gosta do Bolsonaro mesmo, não adianta você discutir racionalmente. Ela não sabe explicar por quê, mas ela ama, ela ama. Vocês perceberam como é que isso é freudiano? Isso é super freudiano. Ela não sabe explicar por quê, mas ela ama. Está ali em algum lugar, né? Em algum lugar que... É claro que tem uma periferia que votou no Bolsonaro, que não é bolsonarista, né? Mas ele é o cara certo no lugar certo, no momento certo, né? É que nem o Hitler, né? Ele encaixou na situação, né? E aí essas pessoas votaram. Essas dá para discutir, porque elas ainda têm uma razão, né? Elas são uma borda. Mas o núcleo duro aí de 1/3 que votou no Bolsonaro, esse aí não tem discussão, é identificação pura. Esse tema da ascensão do nazismo, né, e esse componente do nazismo como movimento social, né, não como nazismo como uma estrutura de Estado, né, mas esse componente afetivo aí, né, da adesão da adesão à direita e tudo isso, né, isso aí tem muito a ver com o que a gente estava falando antes, né, sobre a relação entre sublimação e adesão ao grupo, né. Tem uma passagem muito maneira das memórias do Reich, assim, que é se não me engano, uma carta que ele escreve na época, né, de uma... Enfim, ele é o momento em que ele começa a se desapontar é o momento que ele começa a se desapontar com o comunismo, né, que eles estão numa... Ele vai numa reunião das organizações estudantis alemãs, né, se não me engano, ele está em Berlim mesmo. E ele vai nessa reunião dessas organizações de juventude, né? E aí as organizações de juventude estavam programadas para receber um líder comunista, né? E um membro do movimento fascista, né? Para discursar para esse grupo de jovens, né? E aí o comunista, né? O cara, ele aposta, né, no caminho da sublimação, né? E da civilização e da tipo, né? Então ele faz um discurso que é um discurso... Ele fala de economia, né? É uma saída bem ortodoxa, né, comunista. Assim, que, tipo, não, vamos discutir os fundamentos econômicos do que está acontecendo, né? Ele delineia aquela, né? E aí começa a mostrar... O problema é a propriedade privada, né? Vamos, né? Pois é, não que não seja, né? Mas é que é a aposta, né? É a aposta na dimensão sublimatória da organização do grupo, né? Então, é isso, ele faz lá o panorama, né? Então, olha, as classes dominantes alemãs, o desenvolvimento econômico alemão está em tal momento, não sei o que, Aí ele sai de cena e entra o líder fascista que começa a falar sobre, curiosamente, sexualidade, né? E aí começa a falar sobre sexualidade, né? E aí o Reich diz, perdemos, né? Perdemos, assim, perdeu o Playboy. A gente perdeu, porque a gente não tem essa fala, né? A gente não consegue, a esquerda não conseguia ter essa fala, né? Porque a esquerda tem uma crença no desenvolvimento civilizatório, e nesse ponto, né, a esquerda está muito mais próxima dessa visão, né? E ainda hoje está, né? O pior é isso, está muito mais próxima dessa pegada freudiana, né, do que seria um desenvolvimento civilizatório, de uma formação de grupo, através, né, de uma unidade, né, esclarecida, né, uma unidade que preza, né, por um movimento que é sublimatório, que são valores altivos, né, ao invés de um prazer imediato, ao invés de uma... Né, então, é toda uma civilização que está baseada, né, no que, no fim das contas, é a repressão, né?
E aí você tem um movimento, né, você tem movimentos sociais que trabalham a desrepressão, mas num caminho completamente destrutivo, né? Mas é o único disponível, né? Agora você tocou então aí, né? Então você vai ter o apelo, né? O apelo emocional e o apelo sexual desses movimentos, né? Quer dizer, tem uma coisa muito interessante de ver no nacionalsocialismo, assim, né? E isso é gozado porque o Stalin depois vai produzir coisas assim também, né? No período stalinista vai ser produzido, mas não só, né? Você vai ter a social-democracia também vai depois conseguir fazer isso, mas é o quê, né? No período, né? As propagandas nazistas, do movimento nazista, do partido nazista mesmo, né, para os jovens, né? Cara, você vê os filmes da Defense, cara, dá vontade de ir nas paradas. Assim, o que o movimento jovem nazista fazia era, tipo, encontros de jovens. Aí você vê os documentários, era assim, todos aqueles jovens atléticos de sunga, de biquíni na piscina, sabe qual é? Pedro, depois de noite com tochas, né? E, Pedro, e tinha uma questão, esses jovens eles eram afastados da família, eles iam para essas escolas, eles eram afastados, eles eram convencidos, né, por essa questão do ideal, de que eles iam se desgarrar da família e que o ideal agora era o partido. Então, mas veja, sabe o que acontece? A esquerda também fazia isso, só que não adiantava. Por quê? Né? Esse componente sexual libertário da parada é que é o gancho, é disso que eu estou falando, né? Agora, o Freud, no Mal-Estar, ele traz um dilema, né? Ele traz um conforto e um desconforto, porque ele diz que, para o humano, não é só a satisfação sexual que vai ser ali o carro-chefe, tem a proteção também. A proteção, que muitas vezes, né, o humano vai topar, né? Não vamos falar de inibição nessa radicalidade, mas vai topar, negociar por proteção. E o que a gente pensa assim no mundo contemporâneo, foi até um tema trazido pelo Harari e pelo Bauman. Harari nas 21 lições e o Bauman nas 40 e poucas cartas, né? É a questão seguinte, às vezes você topa, bom, eu não vou ter tanta satisfação, né? Vou estar aqui, mas pelo menos tem proteção. Às vezes você tem satisfação, mas não tem proteção, mas não tem satisfação, e quando faltam as duas? Aí ferrou, né? Então é interessante a gente pensar, né, nesses sofrimentos aí contemporâneos. Bom, a gente está chegando, né? Bom, pois são 9 horas, né? 9 horas. A gente levantou um monte de questões e tal. O que a gente faz? A gente continua... A gente interrompe agora e continua semana que vem, André? Porque infelizmente tá maravilhoso aqui, mas tenho Beleza. Aqui questões... Então tem umas perguntas aqui, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar essas perguntas e aí, de repente, a gente pode começar o encontro que vem se dirigindo às perguntas, que tal? Maravilhoso. E aí eu vou procurar o seguinte, vocês me ajudaram muito fazendo as perguntas agora aqui, presenciais, porque eu fui aproveitando, né? Pedro fez pergunta, você também fez, né? Os dois Pedros fizeram perguntas e Andréia também comentou alguma coisa. Com essas perguntas, ao responder, eu vou trazendo, vou movimentando aqui a teoria e vai ficando mais palatável. E aí a gente pode começar com as perguntas e eu trazer um pouquinho, dentro do possível, um pouquinho da metapsicologia e o que for possível. O mais importante é estarmos juntos aqui, curtindo, trocando, fazendo perguntas, né? Pensando também no sofrimento contemporâneo, que é o que está mais premente, batendo na nossa porta. E vamos seguindo, aproveitando os vínculos eróticos da construção de conhecimento. Claro, isso, privilegiando muito mais estar aqui com vocês do que, né, o livro aqui, né, sem afetos, né? Então, se a gente puder trabalhar também com exemplos do cotidiano, com coisas assim, eu acho que a gente só tem a ganhar. E despertar em vocês a curiosidade de ir lá no texto e ler, né, os contemporâneos. Bom, muito obrigada por estar aqui com vocês. Então, obrigadão, André. Obrigadão pela sua presença. Então, continuamos aí semana que vem. Juntos na semana que vem, tá bom? Isso, valeu. Beijo para vocês. Tchau. Beijo, gente. Obrigado aos visíveis e invisíveis.
Até semana que vem. Até semana que vem.